De pé, por favor. Marco falou toda a minha fala no começo e ficou sem nada. É o seguinte, estamos aqui para apreciar o caso dos assassinos invejosos. Queria dizer que a gente não leu o livro, nós tomamos essa posição para que a gente não tivesse um julgamento tendencioso. A gente não leu, sabe bem por cima do caso, já para não ter esse julgamento precipitado. Peço às partes que se respeitem, por favor, que não se exaltem, porque senão eu vou pegar o microfone aqui e vou dar moral. E é isso. Sem mais delongas, começamos com a acusação e boa sorte às partes. Boa noite a todos. Eu acredito que alguns aqui já conhecem por alto sobre o que vai versar esse júri, mas eu vou dar uma pequena resumida. Vivia-se num país democrático, de direito, e em determinados momentos que chegou uma crise econômica. Então, apareceu um herói que prometeu tirar o país da crise econômica e realmente as pessoas acreditaram nele. Se vocês verem aqui nos autos, nós temos aqui onde se baseia o nosso caso. Texto traduzido por Dimitri de Moulin, original em inglês, no livros Fuller, The Morality of Law, New Haven, Yale University Press. Então, esse caso não é baseado simplesmente nesse livrinho que nós temos, né? Nós conseguimos, junto à Universidade de Stanford, o livro original que contém o caso completo, com todas as ideias de Fuller e tudo e como foi baseado. Então esse caso foi baseado no nazismo e em Hitler, certo? Na história de Hitler. Então os denunciantes invejosos, a que se refere o título do caso, representava a polícia de Hitler, a chamada dos camisas marrons, que era como se chamava de SA. Então o que acontece? Quando esse governo assumiu, ele colocou leis severas, virou uma ditadura, e as pessoas se aproveitaram dessas leis para denunciar seus inimigos e levar eles à morte. Certo? Então, por que nós estamos chegando a esse julgamento? Porque esse regime era um regime ilegal. E as leis que essas pessoas se basearam para denunciar essas pessoas e levarem ela à morte não eram um regime válido. Portanto, passado esse período ditatorial, as pessoas, a população começou a cobrar uma ação do novo governo. Acabou a ditadura, os camisas púrpuras, que era o partido que governava, a maioria foi preso ou fugiram, e a população começou a cobrar uma ação do governo. Foi aí que chegou a esse julgamento. Vocês vejam o seguinte: ele ganhou a eleição, certo? Como ele ganhou essa eleição? Não foi que a população votou porque quis. Os autos diz que eles eram falsados, ele fez promessas falsas e era intimidado fisicamente. Como, por exemplo, Saddam Hussein, muitas vezes ele foi eleito no Iraque com 100% dos votos. Mesma coisa foi nesse regime. Os crimes cometidos por as pessoas que eles denunciavam era o seguinte: você perdia seu documento. Aí havia uma lei que dizia assim: se você não comunicasse em 5 dias, você era punido com pena de morte. Então eles se aproveitaram disso e começaram a denunciar todos os inimigos. Agora, o que nós temos que ver é que essas pessoas que eram denunciadas, elas não tinham como se defender. Boa noite. Caracterização, satisfação, termos de viver. Plateia, bem-vindo. Senhores, eu acho que, primeiro, usando uma palavra bem peculiar do nosso amigo Abraão,
foi dizer que este caso ele foi totalmente baseado na ditadura alemã. Porém, ao que me consta, nessa situação existe também lapsos e relatos das ditaduras do Brasil, do Chile e da Argentina. Então, eu percebo que a acusação está querendo enveredar vossos pensamentos à Alemanha, porque nós já temos um pensamento pré-formado sobre o nazismo. Está querendo embaraçar um negócio para o senhor. Senhores, o nosso amigo falou aqui que o governo não foi legal, muito bem. Os deputados, deixa-me ler aqui para não ser mentiroso, certo? Um dos deputados, exatamente o terceiro deputado, ele afirma que durante esse período teve testamentos nulos, que seriam testamentos com alguma falha técnica. Então, se houve testamentos nulos, houve contrato? Se houve contrato, houve validade. Como é que o governo ele não é válido se houve contrato? Inclusive o próprio deputado fala que seria impossível dizer que a ação do governo dos camisas púrpuras era ilegal, porque se dissesse que era ilegal todas as suas atitudes, todos os contratos seriam nulos. E ele disse que haveria um caos na sociedade. Houve nulidade ou não houve? A menos que a acusação levante e diga à minha pessoa que a gente vai ter que aplicar a teoria de nulidade e anulidade, que não seria o caso. Então, senhores, já está comprovado que é legal, certo? Nos autos constam que houve a eleição. A eleição, ela fora feita, segundo os autos, por meio de algumas situações duvidosas, algumas fraudes. Por conta disso, há ilegalidade na eleição desse partido? Não. Porque cabia ao governo atual, o governo democrático constitucional. Obrigado. Gente, eu nem cheguei a dizer que o governo era ilegal. A defesa foi que falou. Eu disse que a eleição foi ilegal. Por quê? Porque houve fraude e houve intimidar as pessoas fisicamente. Inclusive, os autos revelam que uma patrulha noturna que obrigava as pessoas a votarem da forma que eles queriam. Outra coisa, quando eu falei que se baseia em Hitler, foi porque consta no livro The Morality of Law, que a defesa por incompetência não está com esse material. Porque senão ele não diria uma coisa dessa. Outra coisa, eu não disse que o governo era ilegal, embora eu tenho certeza que era. O fato de existir um contrato ou de formar um contrato não tem nada a ver com a legalidade ou ilegalidade do governo, certo? Mas eu quero falar o seguinte, quanto às leis que eram usadas para incriminar as pessoas e para matar as pessoas que os denunciantes utilizaram. Primeira coisa, quando esse governo assumiu, ele deixou a Constituição, o Código Penal, o Código Civil totalmente intacto. Eles não mexeram em nada, não revogaram. E o que foi que eles fizeram? Eles criaram leis com a intenção de perseguir os inimigos, só que essas leis, elas eram retroativas. Então, o que foi que eles consideraram crime? Criticar o governo, escutar rádio estrangeira, armazenar comida em quantidade maior do que o que eles estabeleceram e não comunicar apenas documentos em 5 dias. O problema é que você não tinha como se defender de uma acusação dessas. Quando alguém lhe acusava, por exemplo, de ter mais comida do que o correto, Aceito. Aceito. Uma coisa, a acusação. Nós estamos aqui julgando as pessoas que fizeram denúncias ou o Estado. Seja claro. eu estou falando das leis, que eles se basearam para matar as pessoas. Então, se a lei dizia que era retroativa, então eu chegava lá e a pessoa dizia, não, eu estou com a quantidade certa que a lei diz. Não, mas você, no começo do ano,
você teve uma quantidade maior, a lei é retroativa ao começo do ano, então não tinha como ninguém se defender. Então, no momento que o denunciante fazia uma denúncia, era mesmo que sentenciar a pessoa à morte. Por isso que nós estamos indo à planta número 3 aí, pedindo a condenação dele. Outra coisa, o governo não respeitava nem as próprias leis que criava. O governo não respeitava as próprias leis que criava, então eles podiam, dependendo com a cara do sujeito, simplesmente condená-lo. Ainda mais outro agravante, os juízes, eles, se não concordassem com o governo, eles eram mortos. Então me diga, que defesa uma pessoa tinha depois de que fosse denunciada? Na mão de quem estava a vida dessas pessoas que eram denunciadas? Somente do denunciante. Então, nós vemos que a responsabilidade pela morte dessas pessoas foi diretamente dos denunciantes. Bom, senhores, primeiro, eu acho um tanto quanto uma falta de ética por parte da acusação, em especial do meu caro colega, ter a audácia de se levantar e dizer que esta acusação, por incompetência, não obtém alguns documentos. Sinto muito, mas a competência não se mede por um papel, porque papel o senhor está cheio de papel. Nem por isso ele faz um doutor ou um doutor. Respeito, primeiro, se quiser ser respeitado. Certo? Acho que eu puxar a sua senhores, a defesa, ela necessita necessariamente de uma linha de raciocínio por parte da acusação para nós andarmos com solenidade, para sabermos o que realmente nós vamos discutir. A acusação, ela só está falando do Estado. É o Estado ou são as pessoas que denunciavam? A gente precisa de uma linha para seguir. Mas tudo bem. Senhores, quando nós vemos os autos, é óbvio, é notório, é visível, e eu digo que até é tangível, que uma leitura rápida e abrupta, ela leva você a um falso entendimento e a crer que os denunciantes, eles realmente eram. Que o Estado, ele foi realmente um Estado só ditatorial. Porém, se lermos e relermos com atenção e observarmos as entrelinhas, senhores jurados, eu quero citar aqui os primeiros parágrafos dos autos, principalmente o segundo, que diz assim: seu país teve o privilégio de viver por muitas décadas sob um regime pacífico, constitucional e democrático. Infelizmente, há algum tempo começaram os problemas. A vida normal foi interrompida por uma profunda crise econômica e por graves conflitos entre grupos que seguiam diferentes linhas econômicas, políticas e religiosas. O salvador da pátria apareceu na figura do chefe do partido político ou associação que se autodenominava camisas curtas. Senhores, quando eu olho essa afirmação nos autos, eu vejo que o grande problema começou não necessariamente com a crise profunda econômica, mas sim com a falta de plano de contingência do Estado. O mínimo que se espera de um Estado organizado, democrático e constitucional é um plano de contingência. Ora, todos os países podem enfrentar crises, mas aí você espera que o Estado tenha um plano B. Mas tudo bem, entrou numa profunda crise econômica. E eu percebo que houve crise na esfera econômica, esfera religiosa e esfera política. Senhores, religião, política e economia são as três esferas mais importantes de uma sociedade. Quando cada uma dessas esferas... Boa noite, senhoras e senhores, senhores jurados, caros colegas da defesa e colegas da acusação. Respondendo à pergunta de vocês sobre por que as leis não seriam válidas, eu vou citar aqui Red Bruce. Red Bruce afirma que quando o direito é extremamente injusto, ele deve ceder lugar à justiça. Portanto, as leis que os camisas púrpuras estabeleciam e baseadas nelas eram que os denunciantes acusavam aquelas pessoas, elas eram extremamente injustas e por isso não poderiam ser consideradas válidas, mesmo se elas estivessem em conformidade com o processo
constitucional para a criação de leis, o que não ocorreu, já que os autos mostram que as irregularidades elas começaram a partir do período de disputa eleitoral e que o partido, os Camisas Púrpuras, não respeitaram a Constituição, não respeitaram as leis antigas, nem as leis que eles mesmos criaram. Então é claro que as leis estabelecidas por eles não respeitavam o processo formal que a Constituição exige para a criação das leis. Os denunciantes, eles cometeram um crime, porque eles sabiam que ao denunciar estavam cometendo uma atitude extremamente injusta e que por isso ela era contrária ao direito. Todos sabem que matar alguém por armazenar taquinhos de ovo em pó em quantidade acima daquela permitida ou por ouvir rádio estrangeira vai contra qualquer justificação racional. E é por isso uma violação da proibição de matar. Ou seja, os denunciantes sabiam. Primeiramente, boa noite a todos. A colega Catarina falou que, assim, quer trazer à tona que os crimes relacionados aos denunciados eram banais. Mas se sairmos de uma visão superficial e passarmos a olhar com um olhar mais crítico e lermos com atenção os autos, nós vamos perceber que não eram tão banais assim. Por quê? Como foi falado pelo meu amigo Alex, existia uma crise política, econômica e social. Então, não estamos em uma situação normal. Vou caracterizar o seguinte, por exemplo, a questão de armazenar saquinhos em pó com quantidade adicional. Eu não estou querendo aqui dizer que eles eram banais, mas eu estou querendo dizer que nada justifica uma lei que vai de encontro ao direito fundamental, que é o direito da vida. As leis estabelecidas pelos Camisas Púrpuras iam de encontro ao direito à vida, que é estabelecido por qualquer Estado democrático de direito, inclusive iam de encontro ao Estado democrático de direito. Portanto, elas não eram válidas. E os denunciantes, ao denunciar, sabiam que elas eram extremamente injustas e que por isso estavam cometendo um crime. Portanto, eles devem ser pagos. O próprio auto diz que é crime. Ele apresenta o exemplo de uma mulher e diz que ela cometeu homicídio na placa número 6. Diz assim: o homem que denunciou o marido da mulher pela não comunicação da perda do documento cometeu homicídio segundo o Código Penal em vigor. Como eles não revogaram o Código Penal, então, e os autos falam que eles cometeram homicídio. Em outro lugar, que é na página 60 do auto, diz assim: quem denuncia um homem porque não gosta de e a todos que estão aqui assistindo. E ao Graça. Primeiro eu queria perguntar, queria que você me respondesse o que é justiça. Porque você falou em justiça, primeiro que justiça é um conceito muito relativo. Você disse que a denúncia ela vai contra o direito. Onde está no Código Penal que denúncia é classificada como um crime? Queria também saber quem está sendo julgado, se o Estado ou os denunciantes. Porque do mesmo modo que também as pessoas que foram denunciadas estavam sujeitas àquele direito, as pessoas que denunciaram também estavam sujeitas àquele direito, do mesmo modo. E já que vocês falam tanto em moral, em direito, em justiça... Protege. Já que vocês falam tanto em moral, em direito e justiça, eu queria que vocês também me dissessem se também é justo condenar pessoas pelo que vocês julgam que há intenção... Ela disse que não é crime denúncia. Eu acabei de provar que o homem que denunciou o marido da mulher pela não comunicação pelo documento cometeu crime segundo o Código Penal em vigor. Está na página 44 dos autos. Me mostre no código. Está na página 44 dos autos. Eu quero que você mostre no código. Não, quero que você sabe que nós não temos acesso ao código. Eu quero a previsão legal da denúncia. Direito e moral. Se eu pintar um quadro, colocar aqui na frente, cada pessoa vai ter uma posição. O que é a moral? É o conjunto de valores que uma pessoa tem, uma sociedade tem. Moral, cada um tem a sua. Justiça, para cada um, é uma justiça. Ou seja, se cada um tivesse a sua moral e a sua justiça, e essa fosse imposta na sociedade, seria um estado de caos. Então, eu queria que você também me dissesse
o porquê de julgar esses denunciantes, já que eles estavam sujeitos a este direito e já que eles não desobedeceram a nenhuma lei e também não imaginariam que então vai retroagir a lei. Porque quem você disse assim, que guardavam não era motivo para prender, não era motivo para matar. Então você quer dizer que é banal. Primeiro que guardar saquinhos de jovem pó, eles poderiam fazer bombas. A questão do documento, um movimento clandestino. Quem nega que o governo estava querendo manter a ordem social? Ninguém pode negar. E a intenção ninguém pode dizer, porque o direito ele não prevê e ele nem exige moral e nem intenção. Ele quer atitude exteriorizada. Eu só preciso entender uma coisa, mais uma vez eu peço que essa acusação eu não entendi. Vocês estão acusando os chamados denunciantes invejosos por vocês de quê? Nós precisamos de saber de que eles estão sendo acusados. Faz meia hora que nós estamos aqui e eu ainda não entendi qual é a acusação da defesa. Como nós podemos expor nossos chamados? Meu amigo, eu quero que você fale. Não quero ler, não. Certo? Policie suas palavras para falar comigo, certo? Eu gostaria de salientar a defesa. Nós não estamos defendendo o Estado. A acusação está falando do Estado, Gente, eu já falei 2 vezes, já provei que tem os autos. Eu coloquei uma plaquinha aqui, ó, dizendo que ele cometeu homicídio. E ainda estão dizendo que eu acho que eles têm um código penal da época aí, que eles estão se baseando nele, só pode ser. Você deve ter também. Você está inventando um código penal que não existe. Outra coisa, eu quero que vocês imaginem o Brasil hoje. Se o Brasil tivesse uma crise econômica, aparecesse um herói e implantasse um regime semelhante a esse. E uma das normas fosse o seguinte: condenar à morte as pessoas idosas que tivessem mais de 20 litros de água em casa, por exemplo. Água potável. De acordo com o Código Penal Brasileiro, pena de morte, não revogou o código, apenas declarou pena de morte para quem tivesse 20 litros de água em casa. Certo? Eu pergunto a vocês, o que é que vocês fariam? Por ser uma norma implantada legalmente, vocês iam começar a denunciar as pessoas para elas morrerem? E se denunciasse seus pais ou seus avós, como vocês reagiriam? Porque vocês notem que o que eles fizeram aqui, eles distorceram as leis. Então simplesmente alguém podia chegar hoje e dizer assim: nós vamos declarar guerra contra a seca e vamos colocar a pena de morte, porque na pena de morte só pode existir se houver declaração de guerra. Então o que eles fizeram foi isso. Eles, mesmo não modificando o Código Penal, mas eles criaram uma situação de caos, de forma que as pessoas se aproveitaram disso para cometer esses crimes. Outra lei que eles poderiam colocar. Se eles dissessem assim, para controle de natalidade, os homens só podem se relacionar com homens e as mulheres com mulheres. Eu pergunto, vocês cumpririam essa norma imediatamente, sem questionar? Ou vocês iam questionar seus princípios e a sua vontade? Vocês seguiriam a norma cegamente? Porque é crime, vocês iam sair denunciando e mandando matar as pessoas? Eu acho que o que faltou aqui é observar o imperativo categórico de Kant. Diz assim, que a gente deve agir como se a nossa norma pudesse tornar regra universal. Toda pessoa agisse igual a nós. Se esses denunciantes, se todos os denunciantes nenhum tivesse denunciado, o que será que tinha acontecido? Houve necessidade de eles denunciarem, ou denunciar dessas pessoas morrerem, porque em muitos países... Primeiramente, o cara fala Gabriel, ele disse que os denunciantes violaram a lei. Mas segundo o professor Wendel, na página 79, ele diz: castigar quem atuou em conformidade com o direito vigente significa instigar atos divinos. Ou seja, os denunciantes de momento algum violaram as leis. Então, meu cara, protesto.
os autos também falam, na página 44, o homem que denunciou mais da mulher cometeu homicídio. E na página 60 diz que ele cometeu crime hediondo. Então está aprovado nos autos que eles cometeram crime sim. Se vocês querem inventar outra coisa aí, podem inventar. Está aprovado nos autos, página 69. Vai chegar aqui em aluno com conformidade com o direito. Mas deixando isso de lado. Essa outra plaquinha, ele diz, as leis criminalizavam retroativamente condutas plenamente legais. E é justamente o que a acusação quer fazer aqui hoje. Não a lei que decretasse sanções penais aos denunciantes. Então, meu caro Abraão, por favor, vamos parar de hipocrisia e ler direito dos autos. Interessante notar aqui o colega Abraão fala que a página 44, mas a referência a crime, ela está sendo feita por um deputado. Eu não estou vendo ali o Código Penal daquela época dizendo que denunciar é crime. E para se configurar crime, entre os fatores de configuração, tem que ser um fato típico, ou seja, o fato está tipificado em lei. E em nenhum momento nos autos mostra que no Código Penal vigente naquela época caracterizava a denúncia como crime. Outro ponto que ele falou também é que o Estado promoveu o caos. O caos já foi anterior à saída de todas as públicas ao poder. Vivíamos em uma situação de exceção. Ou seja, como já foi falado, o tripé social, econômico e político estavam totalmente abalados. Então tinha que se tomar uma situação de exceção pelo Estado. O Estado tinha que tomar medidas mais rígidas para controlar aquela situação de exceção. Gostaria de falar um pensamento de um sociólogo bastante conhecido, que ele fala dessa situação de exceção. O nome dele é Agnew. Ele fala que esse espaço vazio de direito parece ser, ou seja, a situação que estava naquele momento de exceção, tão essencial à ordem jurídica, que esta deve buscar, ou seja, as leis da época, por todos os meios, assegurar uma relação com ele. Ou seja, as leis que eram feitas pelo Estado, as novas interpretações ao Código Penal, à Constituição, deveriam se relacionar com a situação, já que o direito ele se relaciona com a situação do momento. Então, se a situação é um caos, deve-se tomar medidas mais rígidas para controlar o caos. Você me concorda? Então, o colega Abraão falou que o Estado promoveu o caos, mas não, pelo contrário, o Estado estava buscando controlar o caos. Você é a minha palavra. Kant também afirmava, Kant afirmava, o jurista deve aplicar as normas jurídicas impostas por autoridades políticas, e não aquilo que ele mesmo considera razoável, verdadeiro ou justo. Isto para não abrir o conflito das faculdades. Gente, eu acho que a defesa do desrespeitou o papel das placas no chão, certo? E eu acho que não sabem ler. O deputado disse que, segundo o Código Penal em vigor, era crime esse denúncio que foi feito. Acho que não estão sabendo ler, certo? Eu não disse que o Código Penal dele também tem. Mas o deputado, que provavelmente tinha o Código Penal na mão, falou isso, certo? E eu acho que ele deveria ter oportunidade para falar isso. Outra coisa, eles não violaram apenas as leis daquela época. Eles violaram os princípios que segundo Celso Bandeira de Mello, ele diz assim, que violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. Porque transgredir um princípio pode prejudicar todo o ordenamento da placa certa. Vamos, leia o texto de Celso Bandeira. Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção a um princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa ingerência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, direito à vida, à dignidade, contumélia irremissível de seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Alguns dos princípios foram violados. O princípio da humanidade. Mariana, me diga qual que é o princípio da humanidade.
princípio da humanidade é um princípio segundo o qual o objetivo da pena não é o sofrimento ou a degradação do apenado. O Estado não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição psíquica do condenado. Esse princípio, o princípio da humanidade, ele retoma suas origens, ou seja, ele tem suas origens, para que fique bem claro, desde o início. Então, eu acredito que com isso, com os camisas púrpuras impondo a pena de morte aos denunciantes, aos denunciados pelos denunciantes, vão em contraposição a um princípio, que é o princípio da humanidade, pois degradaram, levaram ao sofrimento os denunciados e seus familiares e, acima de tudo, molestaram a dignidade da pessoa humana. E é outro princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da proporcionalidade da pena. Vocês notaram que os crimes eram banais e a pena era a pena de morte. Então, todos esses princípios foram... Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de dizer que eu sou decepcionado com a acusação. Eu estudei muito para chegar aqui e falar do Estado. Senhores, vocês estão acusando o Estado ou as pessoas que fazem denúncias. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar a acusação. Se a acusação é clara, vamos dizer que vocês estão tipificando algum tipo de crime. Ok. Agora vejam o seguinte, a partir do momento que o Estado não só protegia, como incentivava a denúncia, esta passou a não ser mais tipificada como crime. Um exemplo, digamos que, vamos usar um exemplo, você vai usar o artigo 121, exemplo, homicídio. Os denunciantes cometeram homicídio. Ok. Agora, me permitam uma pergunta. A partir do momento que o regime tem uma lei que diz que denunciar é dever do cidadão, logo, conflituando com a norma anterior, meu professor de ED está aqui. Lex posterior, deroga a lei que criou. Protesto. Lei nova, revoga a lei anterior. A partir do momento, senhor, que o Estado não só protegia, como incentivava a denúncia, essa passou a não ser mais tipificada como conduta criminosa. E se o... Não sei o que você vai dizer, as leis não foram revogadas, não explicitamente. Mas, senhores, lembra-se do fenômeno da revogação tácita? As normas foram revogadas, senhores, revogadas tacitamente. Ou seja, não há crime na conduta dos denunciantes. Agora, se vocês vão ficar aqui falando do Estado, ok, mas eu não quero perder meu tempo, nem meu tempo, nem meus amigos jurados. A gente tem mais o que fazer. Professor, como eu ia falando, senhor jurado, existia a religião, a economia e a política, elas estavam defasadas, porém é comprovado nos autos, de maneira implícita, que estavam um caos na sociedade. Porém, os senhores dos camisas públicos, eles vieram ao poder. E aí vocês vão dizer, mas houve fraude na eleição. Isso mostra que o governo atual do governo democrata não estava mais sendo legítimo a ponto de não averiguar as eleições. Vejam a incapacidade desse Estado democrático de direito. E aí, senhores, é obrigado os camisas púrpuras entrarem e colocarem ordem no recinto. E eu sinto até agora